Já. Olá, boa noite. Aqui é Luciana Aguiar falando, tudo bom? Não entrei pontualmente às 20 horas, porque a gente teve um probleminha aqui de internet. Eu fiz uma chamadinha ali no Instagram. Oi, pessoal do Insta, vem pro Face. Para começar os trabalhos, mas conforme eu combinei, aqui na página, estou eu aqui hoje, dia 19, às 20 horas de Brasília, para falar um pouquinho com vocês sobre o tema que foi escolhido na enquete, né, que eu lancei há alguns dias atrás, semana passada, sobre temas e assuntos que vocês gostariam de ouvir, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Agora eu tô me dando conta de que tem uma luz aqui em cima, eu tô iluminada, gente, abençoada. Tomara que o conteúdo da aula também role dessa forma. A proposta é falar sobre o espaço terapêutico e os recursos mais utilizados na psicoterapia de crianças. Esse tema foi escolhido pelas pessoas que responderam a enquete que eu lancei na página do Gestalt Terapia com Crianças, e eu queria começar falando assim do quanto que eu achei curioso, mas depois eu pensei melhor e não é tão curioso assim, de ter sido este tema escolhido. Eu penso que se eu fosse escolher sozinha, muito provavelmente eu teria escolhido outro tema, o que me faz crer que é fundamental que eu, de alguma forma, pergunte para vocês, né, sobre o que vocês querem ouvir, porque não necessariamente aquilo que eu acho que é super importante, que vocês estão super afim de ouvir, é aquilo que vocês estão querendo ouvir. E quando eu vi o tema que vocês escolheram, sobre espaço terapêutico e recursos mais utilizados, pensando um pouquinho melhor, eu entendi, né, perfeitamente porque que ele foi escolhido. Se a gente for pensar, o trabalho com crianças, ele faz com que a gente lembre imediatamente de brinquedos, de jogos, de brincadeiras, de recursos lúdicos. Inclusive, numa outra aula ao vivo que eu dei aqui no mês passado, em novembro, eu falei sobre a importância da linguagem lúdica, a importância do brincar, a importância do terapeuta ter uma familiaridade com esses recursos e estar solto e fluido na sua capacidade de brincar. Então, realmente, quando a gente pensa em psicoterapia de crianças, é logo isso que vem, né? Por um outro lado, eu observo muito nas pessoas, no meu trabalho com alunos e com profissionais em formação, né, que existe muitas vezes uma expectativa muito grande em cima desses recursos, quase como se eles fossem mágicos, né? Ou quase como se eles por si só dessem conta da psicoterapia com crianças, né? Então, é muito dentro desse... desse nada, mentira. Né? É muito dentro dessa linha de pensamento. Qual linha, né? Para que eu uso recursos e em que medida eles são ou não fundamentais para a terapia? Que eu vou começar a minha fala. A minha ideia é sempre não ficar falando um tempão. E eu vou tentar, né, fazer isso. Mas a minha ideia é falar um pouco para vocês, de uma forma geral, sobre o espaço terapêutico e os critérios para um espaço terapêutico que seja efetivamente permissivo, convidativo, acolhedor, né, promotor de mudança e de experimentação, bem como dos recursos mais importantes e, eu diria assim, quase que indispensáveis quando a gente pensa numa sala para trabalhar com crianças. A minha ideia é falar sobre isso
de forma geral, e depois pegar um pouquinho do tempo para responder algumas perguntas. Eu tenho uma colinha aqui, porque eu pedi ontem, né, na medida que até domingo a enquete estava rolando, ontem eu fiz um outro post aqui na página, já colocando a temática da aula e pedindo para quem quisesse deixar algum tipo de pergunta, deixar. E por que eu fiz isso, gente? Porque vocês não sabem o que é estar aqui. Assim, você olha para lá ao vivo, você olha para lá ao vivo, e eu vejo um monte de coisinha subindo, e curtida, e coraçãozinho, e oi, boa noite, não sei o que. Eu faço assim porque eu não enxergo, né, gente? Então eu consigo olhar. Mas dizer que eu vou conseguir olhar claramente cada uma das perguntas que vocês fizerem e responder ao vivo e a cores, isso ainda não é pra mim. Eu tô ainda café com leite nisso, tá? Mas eu prometo, da mesma forma que eu prometi na aula de novembro, que depois eu leio todos os comentários. Então podem comentar, me mandar coração, me mandar curtida, que eu me sinto super acolhida e super aprovada. Não me sinto falando para as paredes, porque eu fico me olhando nesses vídeos e não vejo ninguém, é muito esquisito. Mas se eu não conseguir ler, se eu não conseguir responder, se eu não conseguir te dar oi, se eu não conseguir mandar beijo, e se eu não conseguir responder a pergunta que você fez agora, ao vivo e a cores, eu prometo que eu respondo depois. Eu entro em todos os comentários, olho, curto, mando beijinho, respondo o que precisa responder, anoto as sugestões. Então, da outra aula de novembro, eu anotei duas questões que eu vou tentar desenvolver em vídeo depois lá para o canal do YouTube. Então, tenham paciência comigo, tá, gente? E ao vivo é um negócio muito difícil. Quando eu tô sentada aqui no Dialógico, né, que é o núcleo que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro, entre os alunos e não sei o quê, isso fica mais fluido, né? Isso fica mais leve. Agora, assim, diante da câmera eu não sei direito me posicionar, me colocar, coça o meu nariz, coça tudo. Então, eu vou tentar fazer da melhor forma. Eu ainda prefiro o ao vivo do que gravar, porque ao vivo a gente tem um pouco de permissão para ser isso mesmo, né? E lidando com o que vai acontecendo. E o gravado já tem aquela coisa, pô, por que não editou, né? Soltou esse vídeo louco, sem editar nada. E o ao vivo é isso mesmo, gente. Mas então, agora que eu já dei uma enroladinha básica, que eu já dei tempo de chegar... Ai, adorei os coraçõezinhos. Diego Oliveira, você fez uma pergunta, eu anotei, tá? Eu vou te responder, pronto. Quando eu olho alguém assim que eu consigo ver, eu dou um alô pra vocês ficarem felizinhos. E eu deixei aqui rolando no Instagram direto, pedi pra vocês, galera do Instagram, ir lá pro Face, tá? Porque o Instagram tá no meu celular e eu não sei se a bateria vai segurar a onda. Então, se de repente sumir, corre pro Face, porque eu vou continuar falando. Mas então, vamos lá, né? Agora, sério, contar até 3 e começar a aula direitinho. Então, nosso tema de hoje, espaço terapêutico e recursos lúdicos mais utilizados. Espaço terapêutico. O que a gente precisa quando a gente pensa em espaço terapêutico? Eu gosto sempre de dizer o seguinte, que tudo que eu falo no que diz respeito a espaço, recursos, material a ser utilizado, existe o ideal e existe o possível. Então, a gente começa trabalhando com o ideal. O ideal é aquilo que, em condições ótimas de temperatura e pressão, a gente vai ter. O possível é aquilo que dá a cada momento, né? E já vou adiantando que o fato de ter o possível não significa que você está fadado a ser um péssimo terapeuta. Não significa que a terapia vai ser um fiasco. Não significa que você já saiu atrás, muito atrás das outras pessoas. Não significa nada disso. E por quê?
Porque antes de falar do espaço e dos recursos ideais, eu preciso falar de uma outra coisa. E essa outra coisa é o seguinte: o que é realmente terapêutico e que faz toda a diferença e que não pode ser de forma alguma descartado de jeito nenhum. Não tem a ver com o espaço onde a gente atende e não tem a ver com os recursos que a gente utiliza. O que não pode faltar de forma alguma é a pessoa do terapeuta e a sua capacidade de ser terapêutico. Para a galera do Instagram, terapêutico, o que significa que independente do lugar que você atenda, independente do fato de você ter um monte ou um pouquinho só de brinquedos, de jogos e de materiais, se você não conseguir estabelecer uma relação genuinamente terapêutica com a criança que está diante de você, de nada vai adiantar, de absolutamente nada vai adiantar você ter uma sala linda, de última geração, equipadíssima com as últimas novidades da Disney, né, com todas as cores, formas e etc. Não vai adiantar você ter todos os jogos, todos os tipos de papéis, lápis de cor de 57 cores e qualquer outra coisa nesse sentido. Porque você pode ter tudo isso e não saber usar. Você pode ter tudo isso e achar que isso é que vai fazer a diferença na relação terapêutica. E eu já anuncio de cara para você que estava achando que ia comprar meia dúzia de jogos e se tornar um super mega terapeuta, esta aula não é para você. Porque eu vou te frustrar, porque eu vou dizer que não, que não. Você pode ter tudo isso, você pode ter o que eu chamo de uma brinquedolândia no seu espaço, mas se você não consegue vincular com essa criança através dos princípios da aceitação, da permissividade, do acolhimento, da construção de confiança, nada disso vai salvar o seu processo terapêutico, tá? Então, antes da gente super se interessar e investir em coisas caras, em pinturas disso e daquilo, vamos lembrar que existe alguma coisa mais básica e mais importante, para que então a gente possa usar todo e qualquer material de modo a amplificar aquilo que surge no contexto dessa relação, que é uma relação facilitadora. E quando eu falo princípios de aceitação, permissividade, acolhimento, construção de confiança, parece tão bobinho, né? Parece tão bobinho falar isso. Aceitação, permissividade, é quase que um chavão. Mas são palavras extremamente importantes e são muito mais fáceis, infinitamente mais fáceis de falar do que de viver. A gente diz, porque eu aceito a criança do jeito que ela é. É mesmo? Ou fica mais fácil você aceitar a criança que se comporta do jeito que você espera? Fica mais fácil você aceitar a criança que se comporta do jeito que é mais fácil para você? Será que você aceita todas mesmo? Será que é tão fácil assim? Será que é tão fácil acolher todo e qualquer tipo de sentimento que possa surgir na sessão e na relação terapêutica? Ou será que é fácil só
acolher e aceitar as crianças que você, de alguma forma, acha fofa, né? Sente empatia. E como é que ficam as outras crianças? Como é que ficam as crianças que te colocam dificuldades? Como é que ficam as crianças que viram as costas para você? Como é que ficam as crianças que ficam mudas, não falam e não te respondem? Como é que ficam as crianças que entram na sala e botam para quebrar, muitas vezes, literalmente? Como é que ficam as crianças que não te olham, que cruzam o braço e vão para o cantinho? Como é que ficam as crianças que debocham de você, que zoam de você? Como é que ficam essas crianças que não correspondem àquelas crianças fofas que muitas vezes a gente lê nos livros, produzindo coisas lindas, contando histórias sobre o desenho, fazendo de conta que é o fantoche e fazendo tantas coisas legais? Como é que você acolhe? Como é que você aceita essa criança? Então, falar de aceitação e de acolhimento é algo anterior a qualquer brinquedo, a qualquer jogo e a qualquer tipo de espaço. Quando a gente se disponibiliza a trabalhar com criança, a gente precisa gostar de criança. Mas não é gostar de uma criança ou de um tipo de criança, é gostar de crianças, com tudo que elas têm e da maneira como elas puderem estar e ser. Isso é condição básica para que a gente possa estar com elas. Isso é condição básica para que a gente possa qualificar aquele sofrimento, para que a gente possa entender aquele comportamento como uma forma de sinalizar o quanto que nesse momento é a única maneira dela estar no mundo, fazendo daquele jeito, fazendo daquela forma. Então, dizer essas coisinhas, eu aceito, eu acolho, é muito mais fácil do que fazer isso de verdade, né? Da mesma forma que aceitar o tempo da criança e não querer apressar a criança porque você está sendo pressionado pelos pais, porque você está sendo pressionado pela escola, porque as pessoas querem resultados de você. Difícil isso, né? Difícil respeitar o tempo da criança e se fazer de porta-voz diante desses outros adultos e dizendo: respeite essa criança, porque ela precisa de um tempo. É difícil isso, né? Da mesma forma que quando a gente fala de permissividade segue a questão da aceitação e do acolhimento na relação terapêutica que a gente estabelece nesse espaço. E a permissividade do espaço terapêutico, para além das suas características físicas, é algo extremamente importante, porque a gente pressupõe que esse espaço ele precisa ser um espaço de autoconhecimento e de experimentação. É isso que define o espaço terapêutico. O espaço terapêutico é um espaço em que o cliente vai conhecer coisas a respeito dele que ele não conhece, beleza? Né? Porque ninguém vai à terapia para saber o que já sabe. A gente vai à terapia para descobrir coisas que a gente ainda não sabe da gente. Então é para expandir a consciência, expandir este conhecimento a respeito de como eu faço, de como eu me relaciono, de como eu me interrompo, de como eu me impeço. E ao mesmo tempo é um espaço onde eu, cliente, preciso ter oportunidade de experimentar ir além do que eu faço, experimentar ir além daquilo que eu já sei, que eu já conheço, né? É exatamente porque esse espaço é um espaço de aceitação, é um espaço de acolhimento, é um espaço de confiança e de segurança que ele pode e ele deve ser um espaço permissivo. Um espaço que permita que a criança experimente e viva possibilidades que ela comumente não consegue
viver ou experimentar fora dele. Seja porque ela é impedida, seja porque ela nem tenta mais ou nem ousa, porque ela já imagina que isso não é possível, que isso não cabe, seja nos outros espaços, seja nas outras relações. E daí que, junto com a permissividade desse espaço terapêutico, permissividade para ser, permissividade para experimentar, esse terapeuta precisa ser alguém muito especial, alguém que vai lidar com a criança de uma forma absolutamente diferente da forma como os outros adultos lidam com essa criança. E por isso ele é o grande agente da novidade. Meus alunos me zoam muito porque dizem que isso é quase um mantra meu. Eu digo, gente, o terapeuta é o quê? É o quê? O terapeuta é o agente da novidade. É aquele que traz o novo. É aquele adulto que se comporta e reage à forma da criança de um outro jeito, que a olha e a escuta de uma outra forma, que a convida a experimentar coisas que ninguém convida, que mostra coisas para ela e lida com aquilo que ela traz de um jeito absolutamente novo. E é isso que a convida a se olhar e, na sequência, a experimentar novas formas e, portanto, mudar. O que significa concretamente, o que significa na prática um espaço permissivo? Vamos lá, gente, vamos pensar juntinho, né? Botar a massa cinzenta para funcionar. Se eu digo que o espaço terapêutico, ele precisa ser um espaço de permissividade para experimentar, veja bem, asterisco. Não vou falar sobre isso porque isso é um outro tema que vocês não escolheram. Permissividade não significa ausência total de limites, tá? Ah, porque a Luciana está dizendo que as crianças podem fazer o que querem no espaço terapêutico. Não, eu não estou dizendo isso. Não coloquem palavras na minha boca, certo? O critério de limites em psicoterapia, ele é um critério bem enxuto. Eu diria que ele é um critério bem enxutinho de verdade. Exatamente porque o espaço terapêutico precisa ser permissivo. Então, nós temos como regra básica o critério da integridade, que significa que a criança pode ser, fazer e experimentar tantas coisas quanto surgirem, desde que ela não se machuque, ela não machuque o terapeuta e ela não destrua a integridade da sala. E aí, principalmente no destruir a integridade da sala, é que já vem um pontinho importante sobre o espaço terapêutico, tá? Porque, a criança não pode se machucar. A criança não pode machucar o terapeuta. Mas o que é a integridade da sala? E aí a gente já vai se dar conta de que integridade da sala vai depender muito de como essa sala é montada. Então, se eu tô dizendo para vocês que o espaço terapêutico precisa ser um espaço de permissividade para experimentação, ele não pode ser um espaço cheio de não me toques, cheio de trimeliques, cheio de não podes. Ele não pode ser um espaço que ofereça uma facilidade no sentido de ser manuseado e utilizado e deteriorado a partir desse manuseio. O que eu tô querendo dizer com isso, gente, num português claro? Sabe aquelas salas onde você tem mesas de vidro, prateleiras pontudas, bibelôs, coisas que quebram, né? Coisas extremamente frágeis, um monte de móveis, sabe essas salas assim? Aquele tapete branco felpudo lindo, sabe isso? Não serve para uma sala de criança. Então, a primeira coisa que um terapeuta que realmente quer trabalhar com criança e realmente quer
proporcionar um espaço terapêutico para essa criança é abrir mão, fazer o luto daquela poltrona linda, daquele tapete felpudo, daquela mesa de design, mas super frágil, super perigosa. Todas essas coisas, gente, elas ficam lindas, mas talvez fiquem lindas na casa da gente. Talvez fiquem lindas na salinha que vocês atendem adulto, né? Para que vocês vivam essa coisa mais chiquérrima, né, do ser psicoterapeuta. Agora, para atender criança, gente, não serve. Sabe por quê? Quanto mais móveis eu tenho na sala, quanto mais frágeis forem esses móveis e acessórios e tudo mais, maior a chance de inadvertidamente esses móveis, esses utensílios, esses acessórios, essa parede, esse chão, esse tapete, maior a chance deles serem danificados. E por que você vai ficar com medo deles serem danificados? Você vai naturalmente começar a colocar uma série de limitações nas possibilidades de uso da sala que essa criança porventura vai levantar. Então, abra mão da sala chique e pense numa sala para criança, numa sala que possa sujar, numa sala sujar e limpar, ou seja, numa sala que tenha espaço para que a criança se movimente. Já não basta as crianças morarem em apartamento, já não bastam as pobres das crianças passarem horas sentadas que nem um soldadinho de chumbo, com os seus corpos absolutamente domesticados e contraídos numa escola, onde elas têm que sentar durinhas e olhar para frente, porque se olhar para o lado não pode, né? Fulano olhou para o lado, pronto, né? Vai ser punido. Já não basta as crianças cada vez mais estarem com os seus corpos mais constrictos, mais cerceados, mais parados. A gente precisa de espaço. A gente não está falando de permissividade, a gente não está falando de experimentação, e a gente não está falando de experimentação do novo, porque é no novo que a gente cresce, é no novo que a gente se desenvolve, é no novo que a gente cria formas mais saudáveis. Então eu preciso de espaço. Se eu tenho uma salinha desse tamaninho, então eu vou ter o mínimo de mobília possível, porque eu preciso de espaço. Se eu tenho uma sala maior, eu tenho que ficar atenta para não utilizá-la, acabar me empolgando e enchê-la de coisas e comer o espaço. Criança precisa de espaço. Criança precisa de movimentação. Ela precisa então de uma sala que possa sujar, de uma sala que possa bagunçar, ou seja, aquilo que a gente suja, a gente limpa. Então a sala precisa poder sujar e ser fácil de limpar. Aquilo que a gente desarruma, a gente arruma depois. Então a sala pode ser uma sala bagunçável e arrumável. Essa sala precisa ser limpável e arrumável e precisa ser segura. Ou seja, o que tiver de mobília e de utensílios precisam ser resistentes, porque crianças muitas vezes têm uma energia corporal que ainda não está devidamente encaminhada. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes é sem querer, de forma inadvertida, elas derrubam coisas, elas dão encontrões, elas dão chutes numa bola que sai desvairada. Então, o que a gente precisa ter na sala precisa ser resistente, precisa ser seguro. Então, nada de coisinhas pequenininhas, né? Porque a gente,
Quando a gente trabalha com crianças muito pequenas, a gente sabe que a boca é uma função de contato, crianças têm curiosidade de provar o mundo, então coisas muito pequenininhas que podem ser engolidas, introduzidas em orifícios, né, por crianças pequenas, por mais que a gente fique atento. Então, assim, nada de microlego, isso é muito bonitinho para dar pro filho de Natal, mas microlegos não servem para terapia. A gente quer ter Lego, né, pinos de encaixe, isso é legal, isso trabalha a coordenação motora fina, isso permite que a criança projete e construa e destrua N coisas, é um material super versátil, beleza, mas é Lego, nada de Lego isso, Lego aquilo outro, Lego gourmet, é Lego e pedaços grandes, pedaços maiores, que as crianças possam conectar com segurança. Então a segurança tem a ver com a mobília, com a coisa mais ampla, e a segurança tem a ver com todos os utensílios. É muito importante que a gente não tenha coisas que quebram com facilidade, que a gente não tenha coisas cheias de pedacinhos e que se desmoronam, se desintegram. É muito importante no que diz respeito aos materiais mais plásticos, né, artísticos, que a gente tenha coisas de boa qualidade para minimizar riscos de alergia, de coceira, de contaminação, desse tipo de coisa, que não é uma coisa que a gente obviamente pode prever, mas a gente pode comprar materiais de qualidade para que a criança possa manusear com um mínimo de segurança. Então, gente, isso é básico, porque um lugar para ser promotor de experiências e de novas experiências para uma criança, ele precisa ser seguro, né? E ele precisa ser definitivamente mais permissivo do que todo e qualquer outro espaço que essa criança vivencie. Ai, Luciana, mas a minha sala é tão pequena. Ah, Luciana, você diz que tem espaço, mas a minha sala é pequena. Volto a dizer, existe o ideal e existe o possível. Eu não tenho o meu ideal. Eu atendo há muitos anos numa sala, que é uma sala, não é esta sala, eu não tô no Dialógico em Copa, então a galera que quer ver a sala não vai ver hoje ainda, Daniela. O curso, eu tô gravando o curso lá, então as pessoas vão ter a oportunidade de ver, né, quem for fazer o curso, e os próximos vídeos, alguns vídeos do YouTube eu também vou gravar. Então eu vou fazer um passeiozinho assim, mostrar a sala. Eu tô numa outra sala que não é a minha sala principal, eu tô no Dialógico aqui da Barra, onde eu não atendo criança. Tem até umas coisinhas ali, ó. Deixa eu ver se não dá pra vocês verem. Também não vou sair daqui agora não, gente. Mas eu atendo numa sala bem grande, para o top das salas normalmente. Isso é muito legal. Eu tenho um espaço no meio da sala completamente livre. Tudo que eu tenho na sala eu tenho encostado nas paredes. Então a gente tem um espaço bem bacana. Mas eu vou dizer para vocês que ainda não é o meu ideal. O meu ideal, o meu sonho de consumo para trabalhar com crianças cada vez mais, e principalmente nesse momento que a gente vive hoje em dia, que eu vou falar um pouquinho depois, que tem a ver com as perguntas que as pessoas fizeram, eu queria muito poder ter o Dialógico, que é o núcleo de Gestalt Terapia que eu coordeno aqui no Rio de Janeiro. Eu queria muito que o Dialógico fosse numa casa, porque eu queria trabalhar com as crianças numa casa. Eu queria uma sala grande e um espaço ao ar livre, onde eu pudesse levar essas crianças para pisar na grama, para brincar com terra, né, para olhar o céu, para olhar para as plantas, para as árvores. Assim, eu atendo crianças aqui na cidade do Rio de Janeiro que mal conhecem as frutas. Crianças que acham que
a abóbora saiu da prateleira do mercado. Então, isso é uma coisa muito séria que acontece com as crianças atualmente, e eu super queria um espaço desse. Então, gente, mesmo eu, né, com todos os meus livros e todas as minhas experiências e todos esses anos, eu não atendo no espaço que eu gostaria. Então, isso não é desculpa pra gente fazer mal aquilo que a gente faz, nem pra ficar chorando, ó vida, ó azar, o meu consultório é pequeno. É pequeno, diminui os móveis. Porque criança não precisa de móvel, criança não precisa de cadeira, criança não precisa de mesa. Sabe essa coisa da mesa e cadeira? Mesa e cadeira me dá até uma alergia. Eu não tenho mesa e cadeira na minha sala. Sabe por quê? Porque mesa e cadeira sempre me lembra escola. E escola, mais status quo do que escola, mais mesmice do que escola, gente, vamos lá, né? Não tem. Então, a gente senta, ou a gente senta no sofá, ou a gente senta no chão, ou a gente senta nas almofadas. Então, essa possibilidade de vários lugares para sentar, e tirando essa coisa da mesa e da cadeira, né, que já remete a criança para aquela coisa certinha. Então eu vou fazer um desenho, eu vou sentar na mesa com a perninha para frente. Isso, para mim, já é muito facilitador, porque a gente já sai um pouco da caixinha. Então, vai desenhar, bora sentar no chão. A criança quer sentar no sofá, a gente tem uma prancheta para ela apoiar o desenho, se for demais para ela ainda, em termos de experimentação, sentar no chão, né? Existem as almofadas, e a almofada, gente, já pode anotar aí. A almofada é um coringa. Eu não tenho o jogo tal, eu não tenho o jogo tal, eu não tenho o boneco tal. Beleza, você tem almofada? Meio caminho andado. Você tem 2 panos, assim, 2 lençóis, 2 colchas, mais meio caminho andado. O que não se faz com meia dúzia de almofadas e 2 pedaços de pano? Crianças fazem N coisas com isso. E se não fazem, nós vamos convidá-las a fazer. Isso parece uma bobagem, mas a capacidade e a experiência de criar a partir do uso de algo que inicialmente não é nem brinquedo, mas é algo absolutamente flexível e passível de muitas e muitas e muitas possibilidades, é fundamental. É um exercício, eu diria que talvez seja um dos exercícios mais importantes da terapia. Poder fazer com aquilo que eu tenho uma série de outras coisas. Olha como isso é importante. Vamos pensar nisso como uma grande metáfora de vida. Quando com meia dúzia de almofadas e 2 lençóis eu faço um mundo inteiro, eu descubro que eu tenho a capacidade de criar. Eu descubro que eu posso fazer com as outras coisas da minha vida algo semelhante. Que eu posso fazer com meia dúzia de almofadas e 2 lençóis um monte de coisas que eu quero, um monte de coisas que são importantes para mim. Então, eu já começo quebrando um pouco assim a expectativa de que de repente eu vou fazer aqui merchan de uma série de jogos e de brinquedos e do material X, do material Y, do material Z, né? Não vou. Inclusive, ninguém está me pagando para isso. Não vou. Eu acho que existem até alguns clássicos e que nos ajudam a trabalhar determinados aspectos esses que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu gosto de começar com aquilo que é inusitado. Eu gosto de começar com aquilo que vocês nem param para pensar no quão terapêutico pode ser. E aí, o primeiro grande critério do que é terapêutico: quanto mais simples e mais passível de
manuseio de manipulação e de criação, mais rico como recurso ele é. E é por isso que eu gosto tanto das almofadas, é por isso que eu gosto tanto de panos. Agora, claro, né, gente? Vamos lembrar que quando você tem almofada, você tem pano, o nosso critério da segurança para criança, é claro que a gente vai lavar isso sempre, é claro que a gente não vai deixar um monte de almofada sem lavar um ano, uns panos né, cheios de ácaros, pelo amor de Deus, né, gente? Todo esse cuidado é fundamental com limpeza, exatamente para não gerar nenhum tipo de reação e de alergia nas crianças. Mas eu gosto de começar com isso porque vocês têm uma expectativa muitas vezes de que eu vou dar uma lista de brinquedinhos. E eu diria que quanto mais sofisticado, quanto mais cheio de detalhes e quanto mais cheio de mimimi for o brinquedo, menos terapêutico ele é. Sabe aquela coisa, sabe aquela boneca que você compra e aí você aperta um botão, ela mexe com a cabeça, diz não sei o que, ri e faz xixi? A criança, quando ganha aquela boneca, ela fica encantada. Mas observa, eu não dou 2 dias, ela enche da boneca. E sabe por que ela enche da boneca? Porque a danada da boneca só faz isso. A danada da boneca só faz isso e é toda frágil, e é toda, né? E aí, quando essa criança quer pegar essa boneca, botar debaixo do braço, levar pra lá, levar pra cá, no 3º dia já caiu não sei o que, o botão desencaixou, ela parou de falar, não faz mais xixi, ficou obstruída. Enfim, a boneca tá quebrada. A boneca tá quebrada. E aí a criança muitas vezes toma uma bronca porque ela quebrou a boneca, porque a boneca é cara. Isso quando não tem aquela mãe que guarda boneca, né, gente? Eu acho que atualmente não existe mãe que guarda boneca. Eu sou de uma geração de mãe que guardava boneca, eu tenho trauma disso. Vamos lá, né? Porque a questão é: para que você dá um brinquedo para a criança para você guardar o brinquedo? Se o brinquedo não é passível de manipulação, se essa boneca não pode ser penteada, despenteada, pintada, desenhada, tatuada, se esse cabelo não pode ser cortado, se a criança não pode manusear este brinquedo de modo que ele sirva às necessidades dela, para que o brinquedo? Então, não vamos de forma alguma reproduzir esse tipo de coisa no espaço terapêutico. E isso já é uma segunda dica. Nunca, jamais, em tempo algum, leve algo seu para o espaço terapêutico. A menos que você esteja completamente desapegado disso. Sabe aquela boneca que você tem desde que você tinha 5 anos? Não leva. Sabe aquele outro bichinho, não sei o que era do seu filho e que você não teve coragem de dar, então você vai levar para o consultório? Não leva. Sabe por quê, gente? Porque esses brinquedos, eles precisam ficar disponíveis à manipulação e ao uso. E se eu sou apegada a isso, se eu tenho memórias afetivas em relação a esse brinquedo, a chance de eu ficar nervosa ou de alguma forma eu tolir inadvertidamente ou exageradamente o uso desse brinquedo é enorme. Então, não façam isso. Consultório não é depósito de brinquedo que foi seu, que foi do filho, que foi não sei o quê. Principalmente se houver algum tipo de vínculo afetivo com o brinquedo. Esquece. Tudo que você compra para o espaço terapêutico precisa estar a serviço da criança e do desdobrar, do brincar, das emoções daquela criança, ok? Isso
nos leva a um outro ponto. A gente precisa ter critérios, tá? Da mesma forma que eu falei de critérios do espaço, falei sobre o espaço físico, né? A necessidade de espaço livre, falei sobre a necessidade de segurança, sobre a necessidade dos móveis e dos utensílios serem seguros, da gente não ficar muito apegado, né? Tipo tapete branco, etc. Isso vale também para aquilo que a gente coloca ali dentro em termos de brinquedos e de recursos lúdicos de uma forma geral. A gente também precisa ter critérios. Como é que a gente monta uma sala? A gente monta uma sala com o que sobrou da nossa infância? Não. A gente monta uma sala com os brinquedos do filho e o que o filho não usa mais, então a gente leva para o consultório? Não. Parênteses. Tudo bem, pode ser que alguma coisa da sua casa, dos seus filhos, que eles não usam mais, etc., possa, de repente, faz um super sucesso no seu consultório. Tá bom, eu confesso. O meu consultório tem 2 sabres de luz que eram do meu filho e que as crianças amam de paixão, sabe? Sabre de luz, Star Wars. Pois é, meu filho agora já passou da fase do sabre de luz, mas eu levei para o consultório e as crianças amam por toda a referência à história e o quanto que a história do Star Wars, como outras, é uma história que remete a símbolos universais do imaginário infantil, do bem, do mal, da luta entre o bem e o mal e tudo mais. Então, isso é uma exceção, mas não pode ser algo que não passa por um crivo de, e esse é o crivo. Em que medida isso que eu tô levando para o meu consultório é terapêutico? De que forma uma criança pode aproveitar isso aqui terapeuticamente? Em que isso facilita que ela perceba mais a respeito dela? Em que isso facilita que ela experimente outras possibilidades e outras formas de ser e estar? Então, é sempre isso que eu preciso me perguntar, para que o meu consultório, para que a minha sala de atendimento de criança não seja um depósito de lixo, não seja um depósito de um monte de coisas, mas que eu não sei para que serve e que talvez não sirva para nada. Até para que a gente não caia na armadilha, é uma armadilha muito fácil de cair, de ter uma sala com muitos recursos. E por que é importante a gente não ter uma sala lotada de jogos, brinquedos e material? Porque para muitas crianças isso acaba sendo contraproducente. Isso acaba gerando uma super estimulação e a criança fica mais confusa e agitada, né, do que convidada a interagir e a utilizar algum tipo de recurso. Por isso, o critério de para que isso serve, né, em que isso facilita o processo dessa criança, ele é fundamental da gente ir aplicando a cada coisa que a gente leva. Porque aí, de repente, a gente se dá conta que tem 2 ou 3 recursos que mobilizam a mesma coisa, que mobilizam o mesmo tipo de trabalho. E aí talvez eu não precise ter 3. Talvez eu possa ter um só. Talvez eu possa ter 2 e não 3, 5, 6. Percebe o que eu estou dizendo? Não há necessidade de você ter, por exemplo, uma papelaria.
Tem pessoas que têm uma papelaria no consultório. O consultório tem N tipos de papel, N tipos de cartão, N tipos de envelope e adesivo e não sei o que lá, uma papelaria. Eu preciso disso para proporcionar um material que a criança possa dobrar, recortar, colar. Será que a gente precisa de 10 modalidades de papel, 400 tipos de tamanho? Eu diria que 2 tipos de tamanho, um tamanhozinho básico, um ofício básico e um papel um pouco maior e mais encorpado para utilizar com tinta, mais pesado, já é o suficiente para dar opção para a criança em termos de tamanho e em termos de gramatura, de espessura, né? Uns 2 tipos de papel e talvez um papel craft, um papel pardo maior, ou mesmo uma cartolina, ou se você tiver o papel ofício e uma cartolina, ao invés de um papel intermediário, em um papel maior. Eu gosto de ter papel grande, pelo menos um tipo de papel grande, por conta das crianças pequenas e da possibilidade que a gente tem muitas vezes de fazer o desenho do corpo da criança e de trabalhar com a criança em cima do papel. Isso pode ser bem bacana, mas pensa, eu falei em 3 tipos e tem gente que tem uma prateleira. E vocês percebem o que eu estou falando? Muitas vezes a pessoa, na ânsia de proporcionar o que tem de melhor, acaba entulhando esse espaço que não facilita, mas dificulta essa criança. Então, já trabalhando com o critério da economia e usando a pergunta que não quer calar, em que medida isso vai ser terapêutico? Em que medida isso pode ajudar uma criança a se expressar ou experimentar algo diferente? Vamos aos critérios básicos. Eu costumo dividir, quem tem o meu livro e já leu o meu livro, eu tenho um momento no capítulo, olha, eu agora não lembro do capítulo, no capítulo 7, eu acho que é no capítulo 7 do processo terapêutico, que eu falo um pouco sobre os recursos lúdicos, eu faço uma lista com alguns. Quem tem acesso, não tome aquilo como uma bíblia, como uma cartilha, não. Eu até, olhando para aquela lista, eu talvez refizesse, talvez fizesse de um outro jeito, de uma outra forma, tá? Vamos utilizar os critérios que precisam ser utilizados, que é, primeiro grande critério, existem 2 tipos básicos de recurso e que convidam a criança de forma diferente. No livro, eu estou chamando esses 2 grandes blocos de recursos estruturados e recursos não estruturados. O que eu chamo de recursos estruturados, gente? Eu estou falando basicamente dos brinquedos, dos jogos, dos instrumentos musicais, né? Da casinha de bonecas, de tudo aquilo que tem uma forma já pré-definida e um sentido consensual também pré-definido. Esses recursos, eles costumam chamar a atenção da criança a partir disso, da forma que ele tem e do significado consensual que se dá àquela forma. Então, quando uma criança olha para uma espada ou olha para um sabre de luz e vai ao encontro do sabre de luz e da espada e pega a espada, ela não vai achando que aquilo ali é uma banana, ou uma almofada, ou uma cadeira, ou um cachorro de pelúcia. Ela vai porque ela reconhece a simbologia espada, sabre de luz e empunha a espada e o sabre e começa a fazer algo com aquilo referente
ao significado consensual que aquilo costuma ter. Então eu costumo dizer que o recurso estruturado, ele captura a criança exatamente por esse significado mais consensual. Então, quando uma criança vai brincar com a casinha de bonecas, é diferente da criança que pega o tambor e começa a bater. O tambor a captura de um jeito, a casinha de boneca a captura de outro. O que ela vai mostrar no tambor é diferente do que ela vai mostrar na casinha de boneca. Certo, gente? Então, todo e qualquer brinquedo que nós colocarmos na sala, ele precisa ser um convite, ele precisa ser algo cujo significado convide a criança a circular por aquela temática. Uma criança que vai brincar numa casinha de boneca, ela de alguma forma começa a circular na temática casa, família, espaços, e traz as questões dela a partir disso. Uma criança que vai chutar bola, ela circula na temática jogo, mobilidade física, ela está trazendo uma outra coisa. Então, é importante eu ter uma casinha de bonecas e é importante eu ter uma bola? Sim, porque eles convidam a experiências diferentes, eles convidam a dramatizações diferentes, eles convidam temas diferentes na vida dessa criança, certo? Na outra aula, a aula que eu dei em novembro, que tá aqui na página e tá no YouTube também gravada, eu fiz uma observação sobre a questão da família terapêutica, lembrando para vocês que é muito importante que a gente tenha, sim, isso é um dos recursos principais, que a gente tenha figuras humanas, no espaço terapêutico, mas que a gente não tenha famílias pequenininhas e delimitadas, porque a gente encontra famílias para comprar absolutamente perpassadas por um ideal de família nuclear, heterossexual e tudo aquilo, né, que cada vez mais difere de um sem número de organizações familiares que a gente se depara hoje em dia. Então é importante que a gente tenha figuras humanas masculinas, femininas, mais novas, mais velhas, figuras humanas de crianças, meninos, meninas, bebês, mas que a gente tenha de modo que as crianças possam montar várias combinações de família, de modo que elas possam se sentir representadas por essas figuras, certo? Então, eu preciso de recursos estruturados, eu preciso de brinquedos, sim, porque eles são um grande convite às crianças trazerem algumas temáticas que lhes são caras. Mas existe também uma outra vertente de recursos, que são os recursos que eu chamo de não estruturados e que dizem respeito a todo material mais artístico e mais plástico, que envolve então papel, tinta, cola, tesoura, barbante, areia, argila, massinha, todos esses materiais que se prestam à criação, à construção, à transformação. Percebe? É por isso que eu digo que eles são materiais não estruturados. De alguma forma, eles capturam a criança exatamente por não terem inicialmente um significado consensual mais característico e se prestam à manipulação e se prestam à transformação, que é diferente, por exemplo, da casinha de boneca,
Porque se essa criança for desmontar a casinha de boneca, ou for quebrar a casinha de boneca, ou resolver picar a casinha de boneca, muito provavelmente o psicoterapeuta vai ter que entrar com o critério da integridade, porque a casinha de boneca, uma vez quebrada e uma vez picada com a tesoura, ela não volta a ser uma casinha de boneca. Então, o recurso não estruturado, ele permite que a criança construa e destrua. Ele permite que a criança dê a forma que ela pode, que ela precisa, que ela quer num dado momento. Portanto, ele atua de um jeito diferente. O convite é diferente. É um convite para expressão. É um convite para criação mais explícita. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as crianças não podem criar coisas e subverter, inclusive, significados consensuais com os recursos estruturados. Muitas vezes elas fazem isso. E eu diria que quanto maior a capacidade das crianças fazerem isso, maior, eu diria, o nível de saúde das crianças. Uma criança que pode transformar, sei lá, o cesto de fantoches, ela vira o cesto de cabeça para baixo e senta e diz, agora isso aqui é um banco, é uma criança extremamente saudável. É uma criança que consegue criar até com aquilo que é tido inicialmente como consensual. O que na maior parte das vezes, pelo menos num primeiro momento, não é algo comum em psicoterapia. Porque a gente sabe que a capacidade criadora é um dos grandes marcadores de saúde, né, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, que é a abordagem com a qual eu trabalho. E se eu tenho crianças em terapia, muito provavelmente a sua capacidade criadora saudável, ela está prejudicada, ela está de alguma forma interrompida, ela está de alguma forma não funcionando como precisava funcionar. E é esse restaurar dessa capacidade que no final das contas a gente trabalha em psicoterapia. Porque na medida que ela restaura o seu poder criador, o seu poder criativo, ela faz isso não só na terapia, não só no espaço terapêutico e naquilo que ela está experimentando, como ela leva essa capacidade, como ela leva essa possibilidade para criar e para construir na vida, nas suas relações e nos desafios que ela tem nessa vida. Então, eu diria que ambos os tipos de recursos, eles são fundamentais, eles são importantíssimos, já que eles convidam a criança de formas diferentes. E aí, se a gente não tem condições de ter muitas coisas, ou se a gente tem um espaço pequeno e precisa ter menos coisas, qual é o critério básico? O critério básico é a gente ter um equilíbrio entre recursos estruturados e recursos não estruturados. Ao invés de ter um monte de brinquedo e não ter nada ou quase nada de recurso não estruturado, de possibilidades da criança criar e construir, vamos equilibrar melhor isso. Nem muito um, nem muito outro. O ideal é que a gente tenha ambos de forma equilibrada. Porém, em relação a alguns recursos, às vezes as pessoas me perguntam, Luciana, massinha ou argila? Se você precisa escolher, eu prefiro a argila. Eu prefiro a argila porque a argila ela se presta a mais manipulações, ela se presta a transformações. A argila, ela existe desde uma sopa, quando você põe muita água, ela vira uma lama, uma sopa, até uma pedra. Então, ela tem várias possibilidades de manuseio, várias possibilidades de uso, vários estados.
e que podem ser explorados pela criança de muitas formas. A massinha, as crianças estão mais acostumadas, é uma coisa que elas já fazem na escola, mas ela costuma ser, embora ela tenha cor, ela seja mais sedutora nesse sentido, ela é mais difícil de manejar. Algumas são bem duras, elas ressecam. Então, assim, a argila resseca, você hidrata, ela volta a funcionar. A massinha, você tira do pacote, ela resseca, ela quebra. Então, não é um material que eu curto muito. Uma coisa bem bacana que as crianças super gostam é aquela amoeba, ou antigamente era a nossa geleca, e que eu considero um recurso excelente. Eu sou muito fã dos recursos não estruturados, porque os recursos não estruturados, eles me permitem, como uma Gestalt terapeuta que eu sou, a explorar algo que é extremamente importante em qualquer psicoterapia, e particularmente na psicoterapia das crianças, que é a experiência sensorial, né? A experiência com todos os sentidos, com todas as funções de contato. Quem conhece a teoria da Gestalt terapia sabe o quanto que é importante para um processo de contato fluido e saudável, que as nossas funções de contato, que os nossos sentidos, que aquilo que a gente tem de mais básico no nosso corpo esteja funcionando de modo saudável, e as crianças vão ter experiências com os seus sentidos, particularmente utilizando os recursos não estruturados. Então, eu acho eles importantíssimos, e tudo que a gente puder favorecer em termos de experiência sensorial tá valendo, certo? A questão da areia. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a questão da areia, e se eu tenho caixa de areia, e se eu trabalho a caixa de areia dentro, né, de um modelo de interpretação de cena de areia. Não, eu sou uma Gestalt terapeuta. Eu trabalho fenomenologicamente. Então, na minha sala tem sim uma caixa de areia, mas uma areia que a criança pode utilizar como quiser, para além de cenas que ela pode ou não construir com bichinhos e com bonequinhos e com miniaturas, né? Tem a própria experiência sensorial, novamente uma experiência de tato com um material diferente, fluido, que é a areia, que para mim é mais importante muitas vezes do que o conteúdo daquilo que ela representa, porque aquilo que ela representa na areia, ela pode representar em outro lugar, e eu vou trabalhar com ela fenomenologicamente e não de uma forma interpretativa. É ela que vai me contar a história, é ela que vai me dar o sentido. Mas eu acho bacana como recurso, novamente por conta da experiência sensorial. Tinta é um clássico. Muitas vezes as pessoas me perguntam: tinta ou cola colorida? E eu digo tinta, 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 pelo mesmo motivo da minha preferência da argila em relação à massinha de modelar. A tinta, ela é mais fluida, a tinta consegue ser misturada de uma forma mais fácil. A tinta, da mesma forma que a argila, ela pode ser usada de uma forma mais concentrada, ela pode tomar água e ficar aguada, ela pode ser usada inclusive com outros fins. Teve uma época que eu atendia um menino que durante muitas sessões fazia café com todas as tintas, ele misturava todas as tintas e tinha toda uma alquimia naquele café que ele misturava, ou seja, ele não usava as tintas para pintar, ele usava as tintas para fazer café. Então, eu acho que é algo que a gente também não pode abrir mão. A cola colorida, novamente, ela é fofinha, ela é bonitinha, mas ela demanda, por exemplo, uma coordenação motora fina e uma força que as crianças pequenas não têm. Então, pode ser, muitas vezes, algo muito frustrante, porque tem que apertar
com muita força, às vezes tanta força que nem eu consigo apertar. E veja bem, né, gente, cola é uma coisa que entope. Até hoje eu não vi ninguém construir, né, um vidro de cola que não entupisse. Então é o cão cola. Então é muito bonitinho, não sei o que, ok, se vocês querem ter cola com glitter, então não sai mais nem por um decreto. Você fica apertando aquilo ali, aí aquilo ali vira o centro e o que a criança está vivendo, experimentando, acaba ficando em segundo plano. Então eu prefiro a tinta ao invés da cola. Sobre os papéis eu já falei, é legal que a gente tenha tesoura, obviamente pequena, obviamente não pontuda, é legal que a gente tenha coisas que juntam e que amarram, então a gente tem cola, a gente pode ter fita adesiva, durex, a gente pode ter barbante, né, tomando cuidado, né, para usos, né, perigosos de barbante. Uma coisa que é muito legal é o uso de sucata. Alguém me perguntou, peraí, gente, eu tenho uma cola aqui com as perguntas. Foi a Isis, né? Isis, você tá me vendo, Isis, ou você já desistiu de tanto que eu falei? Isis deixou uma pergunta, na verdade deixou duas, né? Ela me perguntou sobre recursos para trabalhar agressividade em crianças, eu vou falar disso agora mesmo, e me perguntou o que eu acho a respeito de uma ideia que ela teve de uma caixa de bugigangas, né? E que pode ser então a minha sucata, para poder estimular a criatividade, eu faz de conta da criança. E eu acho ótimo, eu tenho uma caixa de sucata, caixa de sabonete, caixa de pasta de dente, tampa, aquelas tampas plásticas de lata de leite, forminha de brigadeiro, palito de sorvete, uma série de fita, papel de ovo de Páscoa, rolinho de papel toalha, rolo de papel higiênico, sucata, coisas que já foram algo, né, estruturado, com significado consensual. Pasta de dente é pasta de dente, caixa de sabonete é caixa de sabonete, mas que depois que foram usadas e viraram lixo, estão ali disponíveis para serem transformadas, para serem manipuladas, para serem mexidas. Eu acho muito legal, eu tenho e sempre dou um destaque para essa caixa, porque é a caixa em que a gente pode construir o que quer que a gente queira. É a caixa onde nós, e às vezes eu brinco com as crianças, é a caixa onde a gente realiza todos os desejos. E aí a criança fica me olhando assim, porque realizar os desejos é a gente poder pegar o que está ali e transformar naquilo que a gente quiser. E aí eu já respondo meio que uma outra pergunta. A Marta, não sei se você tá aí, Marta, você conseguiu chegar? Tá. A Marta estava falando sobre uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, que é a gente tá falando aqui de recursos estruturados, não estruturados, brinquedos e material de desenho, pintura, nananã, e as crianças chegam com o celular na mão. As crianças vieram de casa onde elas estavam jogando videogame, onde elas estavam no computador, e muitas vezes elas estranham essas coisas que tem no consultório. Muitas vezes elas perguntam, mas não tem videogame, não tem tablet, não tem computador? E da mesma forma que a Marta me fez uma pergunta, né, nesse sentido, assim, como lidar com isso, muitas outras pessoas me fazem e me perguntam. E aí, assim, eu não tenho a menor pretensão de ser a dona da verdade, não, tá, gente? Mas eu tenho uma opinião minha, e que é assim. Sim, as crianças vivem isso. Isso é um fato. Eu tenho que trabalhar muito com os pais nesse sentido, porque os pais continuam esperando que as crianças vivam a mesma infância que eles viveram,
né, há um tempo atrás, e isso não é possível, isso não é verdade, isso não vai acontecer. Então eu trabalho muito com os pais em prol da criança, nesse sentido de que eles não vão conseguir apartar a criança da internet, tirar a criança do videogame. O que eles vão e precisam fazer é dar um contorno e ir exercendo um limite para que isso não tome conta da vida da criança. Mas apartar a criança disso, não. Agora, eu não tenho nenhum tipo de eletrônico, videogame, tablet e tudo mais no espaço terapêutico e eu escolho não ter. E qual é a razão disso? Lembra que eu falei para vocês que o espaço terapêutico precisa ser um espaço de experimentação? Que o terapeuta, ele é o agente da novidade, porque é na novidade que a gente cresce e que a gente desenvolve outras formas de lidar com as coisas e com o mundo. Eu acho que as crianças estão tão mergulhadas nisso que isso é a mesmice, isso é a cara da neurose delas, isso é o que elas estão acostumadas, isso é o confortável, isso é o fácil, isso é o conhecido. E a terapia é um desafio de construção e de crescimento. A terapia precisa ser um espaço de novidade, precisa ser um espaço de descobrir novas formas de fazer diferente. E aí eu não acredito que oferecendo para a criança a mesma coisa que ela tem em casa, que eu vou propiciar isso. Então é por isso que eu não tenho. Eu acho bacana quando uma criança chega, e isso é muito comum, e quanto mais comprometida em termos emocionais ela está, mais isso acontece, quando ela chega e fica sem chão, porque ela não vê um eletrônico, porque ela não vê um videogame, porque ela não vê aquilo que é conhecido. Porque se ela visse, ela grudaria naquilo e não exploraria mais nada. E ela continuaria perseverando no conhecido e na mesma coisa. Mas o meu convite não é um convite para o novo, não é um convite para experimentação, não é um convite para olhar diferente, coisas diferentes, de formas diferentes. Então, eu acho que eu preciso propiciar a oportunidade dela experimentar coisas novas, dela inclusive experimentar coisas que talvez um excesso de eletrônicos, um excesso de celular, um excesso de internet esteja impedindo. Lembra que eu falei da questão da experiência sensorial e como que as crianças estão perdendo isso? E isso é uma coisa muito séria. Eu estou, inclusive, pensando em aprofundar isso em termos mesmo de um trabalho, de um artigo, porque dentro da Gestalt terapia, isso é um grande marcador de saúde, para que eu possa fazer um contato satisfatório na minha relação com o mundo. O que me dá orientação a respeito do que eu preciso, do que eu quero, são as minhas sensações, são as minhas sensações corporais, é aquilo que eu apreendo através dos meus sentidos. E as crianças cada vez mais estão desenvolvendo cada vez menos os seus sentidos. Então elas ficam muito desconectadas daquilo que elas veem, daquilo que elas escutam, daquilo que elas podem tocar, daquilo que elas sentem no corpo, daquilo que elas sentem no corpo e podem significar. Então eu realmente acho que lidar com uma possível frustração ou com uma possível cara feia porque não tem videogame, porque é algo que a gente pode lidar. É algo que a gente pode lidar. Eu acho que é inclusive o início do trabalho. O que acontece com essa criança que ela não consegue mais estar em nenhum espaço que não tenha um celular, que ela não consegue estar em nenhum espaço que ela não esteja jogando videogame, e em que medida ela se sente ameaçada e ansiosa diante de um pote de argila,
diante de um jogo de tabuleiro, né? Diante, sei lá, de uma outra coisa que ela não está acostumada, diante do novo. Então, por isso, eu mantenho o meu espaço terapêutico sem esse tipo de recurso, porque eu acho que isso é o que as crianças estão absolutamente carecas de fazer e muitas vezes é o que precisa ser equilibrado. Mas aí a Marta também perguntou, né? Tá, mas às vezes a criança traz o celular, às vezes a criança quer te mostrar um jogo. Aí é uma outra história. Vamos acompanhar a nossa perspectiva fenomenológica, ou seja, de acompanhar o fenômeno que vai aparecendo. Se a criança traz, e ela traz para terapia, e ela traz para te mostrar, aquilo ali está revestido naquele momento de uma importância, de um sentido. E antes, ao invés de dizer pode, não pode, deixa o celular lá fora, esse espaço é para você experimentar outras coisas, eu não vou fazer isso. Eu vou acolher, porque antes de qualquer outra coisa, lembra? Eu comecei a aula assim. O que eu disse? Antes de qualquer outra coisa, o que é central e soberano na terapia é a relação terapêutica. E eu falei que a relação terapêutica inclui o quê? Acolhimento. Se alguma criança traz esse celular, esse tablet, e traz e quer me mostrar, eu vou acolher. Eu vou acolher, eu vou escutar, eu vou explorar aquilo que ela está trazendo, porque pode ser que naquele momento ela esteja tão travada e tão perdi a palavra, assim, tão sem outros recursos e tão sem habilidade para me mostrar aquilo que ela está vivendo através de outros recursos, que esse seja talvez o único que ela consiga me mostrar. Mas a grande questão, gente, não é deixar ou não deixar, né? É péssimo para a relação se eu chego pro guri e digo, não, você deixa esse celular lá fora. Eu vou estar meio mãe, sabe? Fazendo ai. Não, eu vou acolher, eu vou ver o que ele tem para me mostrar, eu vou trabalhar aquilo que ele traz e vou, como gestalt terapeuta que eu sou, fazer o quê? Eu vou desdobrar aquilo que a criança traz em outras possibilidades de experimentação. Então, aquilo que chega através de um celular ou de um tablet, aquilo que chega como uma história na revista ou no livro ou da série que ele está vendo ou no jogo que ele está jogando, aquilo ali vai ser trazido para a sessão, para a ação no aqui e agora. Tudo que eu puder fazer no sentido de desdobrar aquilo ali com as coisas e os recursos que a gente tem no espaço terapêutico, eu vou fazer e eu vou propor. Então, por exemplo, eu atendo um menino de 10 anos que ele basicamente joga. É uma criança que não interage com outras crianças porque os pais têm preguiça, porque não gosta de chamar a criança para casa deles, aí também não deixa o menino ir para casa, o menino joga. Então, ele traz o universo do jogo. E como é que a gente traz o universo do jogo para a sessão? Nós dramatizamos as situações do jogo, onde ele então tem a oportunidade de viver vários papéis e todas as identificações que vão surgindo com os papéis do jogo. Então, isso é um exemplo de como que a gente pode trazer algo que está aqui
para o espaço terapêutico dentro dos moldes gestálticos da ação no aqui e agora. Então, para finalizar essa resposta, porque eu volto, não sei o quê, sim, as crianças vivem isso. Não, eu não proporciono isso como uma possibilidade na terapia, porque eu acho que elas já têm isso demais. A terapia, elas precisam ter coisas diferentes. E sim, eu acolho se elas trazem, porque eu trabalho no princípio de acolher aquilo que ela traz do jeito que ela traz, mas sempre tentando desenrolar e desenvolver e expandir para que ela saia daquela forma e possa experimentar outras formas, tá? Senão a gente vira meio que cúmplice dos pais naquela cruzada de fazer com que a criança largue o celular e o videogame. E eu não acho que as crianças têm que largar o celular e o videogame. O que me preocupa é o que elas não estão fazendo quando elas estão no celular e no videogame, né? E eu costumo dizer sempre para os pais, se você quer que seu filho largue o celular e o videogame, ele precisa ter outra possibilidade. Porque se ele não tem outra possibilidade, ele não vai largar. Você quer que ele largue para ficar o quê? Olhando para a parede? Não é? E a minha experiência com criança mostra que se eles têm outras possibilidades, e principalmente possibilidades que envolvam corpo, que envolvam brincadeira, que envolvam fazer diferente, eles podem até ficar resistentes num primeiro momento, naquela coisa de eu não conheço, então eu não vou experimentar. Mas depois eles experimentam e eles curtem muito. E aí a gente tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar dentro dos critérios básicos desses recursos, né? Que é o quanto que quando eu escolho recursos, eu preciso pensar no que aquilo vai privilegiar, o que aquilo convida, o que aquilo trabalha. E sendo gestalt terapeuta e tendo uma visão de homem que percebe esse ser humano como uma totalidade significa um corpo que sente, que pensa, que age, que fala, eu não posso de forma alguma deixar de ter recursos na minha sala de atendimento que convidem a criança a usar o corpo de uma forma lúdica. As crianças são muito punidas por usarem os seus corpos. Grande parte das queixas, agressividade, hiperatividade, agitação, não para quieto, é impossível, não para um minuto. Muitas das queixas que os adultos fazem sobre as crianças diz respeito a como elas usam os seus corpos e como esse uso não é entendido, não é acolhido, não é qualificado. Então, eu não posso ter um espaço terapêutico. Gente, isso é muito importante, é uma pegadinha, que nem a história da família terapêutica, que vocês inadvertidamente compram pai, mãe, vó, avô, filho, filha, e depois se dão conta de que nem todas as famílias são assim. E isso é uma outra coisa também. Às vezes o terapeuta tem uma sala cheia de coisas, de brinquedos e de jogos, mas todos eles demandam uma criança parada. Por isso que eu não gosto da história da mesa e da cadeira. Né? Porque mesa e cadeira a criança já vai que nem um boi pro curral, de tão acostumada que ela tá de se posicionar dessa forma. Então, a gente precisa ter recursos que convidem a criança a brincar usando o corpo. Por que eu gosto tanto, né? Eu comecei falando disso, das almofadas de 2 pedaços de pano. Por que é muito legal, de repente, você comprar uma TV e a caixa de papelão da TV e fazer um estágio no seu consultório enquanto ela dá no couro? Porque são coisas que convidam a criação, convidam ao movimento, ao uso do corpo.
né? E um uso do corpo que não vai ser punido, que não vai ser desqualificado, que não vai ser restrito, né? Que não vai ser punido. Nós precisamos fazer isso, senão a gente só tem um monte, joguinho, não sei o que, bonequinha, não sei o que lá, desenhar na mesinha, e a criança quer pular. Aí o que acontece? Um espaço terapêutico que não tem recursos que a criança possa usar brincando e se movimentar e sair suando, o que ela vai fazer? Ela vai tender a usar o espaço de uma forma cada vez mais próxima de uma abordagem que ameaça a integridade do espaço. Aí o terapeuta vai dizer, eu tive que botar limite nele, porque ele estava subindo nos sofás. Mas aí eu pergunto, mas não tem um outro lugar para ele subir? Porque se não tem um outro lugar para ele subir, talvez ele vá subir no sofá. Agora, se subir no sofá não é seguro, então ele vai ter que ser restrito. Mas se ele vai sofrer uma restrição de subir no sofá e ele não tem um outro lugar para subir e ele não tem uma outra possibilidade de uso desse corpo, ele vai tender a fazer uma outra coisa que vai ameaçar a integridade da sala. E aí o terapeuta vai ter que colocar outro limite. E aí o que acontece? Numa situação como essa, o terapeuta começa a botar um limite atrás do outro e a criança toca o terror. E aí se reproduz na terapia algo que acontece muitas e muitas vezes em muitos outros espaços que essa criança frequenta na relação com os adultos. O espaço não comporta as possibilidades de uso e exploração que essa criança precisa viver para dar conta desse corpo. Então eu preciso ter almofadas, eu preciso ter panos, eu preciso ter espaço, eu preciso ter jogos, sabe? Jogos que incluam o corpo todo. Hoje mais cedo eu postei um jogo que eu costumo utilizar em terapia, que é o Twister. Eu postei aqui na página do Gestalt Terapia com Crianças como uma pequena provocação, né? Perguntando o que vocês acham que a gente faz, né? O que trabalha. E ele é um jogo que a gente compra, mas a ideia dele pode ser, um terapeuta criativo pode montar isso sem precisar comprar, mas a ideia é lúdica, a ideia é de uma brincadeira, a ideia envolve o corpo inteiro e o posicionamento desse corpo de muitas formas, né? Então, brincando, eu presto atenção no meu corpo. Brincando, eu me dou conta do meu pé, da minha perna, da minha mão, do meu braço. Brincando, eu aprendo a controlá-lo, porque eu preciso ficar imóvel. Outros jogos que não precisam, né, comprar na loja, estátua. Sabe aquele jogo de estátua? Movimenta, movimenta, estátua. Dança das cadeiras, senta na cadeira. Jogos que incluam um movimento. Uma outra coisa que geralmente também é baratinha, fácil de comprar e de fazer, boliche. Boliche tem toda a característica do jogo, da competição, da pontuação. Pode ser jogado de N formas, a gente pode pensar em N regras, construir N regras, e é um jogo que envolve todo o corpo, né? Que a criança não precisa ficar sentada controlando seu corpo, fazendo uma coisinha com as mãos. Percebe, gente? Dardo, alvo. Eu, na verdade, não tenho dardo, porque aí
critério da segurança, né? Nada que seja pontudo. Mas eu tenho um alvo que é com bolinha, com velcro, né? Então tem o redondinho e as bolinhas. É um outro jogo, um outro recurso lúdico, é uma outra brincadeira e que novamente envolve o corpo. A possibilidade de ter música. Agora é muito fácil, né? Antigamente a gente precisava ter um som e CD e não sei o quê. Hoje, gente, né, é para o bem e para o mal a tecnologia. Hoje a gente com o celular, com o Spotify, com o YouTube, com uma listinha, uma playlist que a gente tem acesso à música, né? E por que não usar a música na sessão? Por que não usar a música como pano de fundo? Por que não usar a música como um propulsor da própria atividade? Dançar, fazer movimentos a partir da música. Tudo isso pode ser feito. E dá espaço para as crianças que não cabem dentro do corpo poderem se colocar, poderem se experimentar, terem a permissividade de expandir essa energia, para que então, a partir dessa expansão, elas possam ir construindo, pouco a pouco, novamente, novamente não, mentira, nada novamente, que elas podem ir construindo, pouco a pouco, uma forma de dar vazão e curso para essa energia, que não uma coisa atabalhoada e ansiosa, né? Que é como elas geralmente chegam na sessão. Então isso é uma coisa também muito importante, porque ninguém pensa. Vocês ficam pensando no quebra-cabeça, né, que é para encaixar peças, no jogo da memória, que é clássico, né, para checar a memória e concentração da criança. Beleza. Se ela desenha assim, se ela desenha assado, e esquecem que nós somos gestalt terapeutas e que a criança não é o par de mãos, nem é a boquinha que fala. A criança é um corpo inteiro que se expressa e que interage, né, com o ambiente. Então, quando a gente pensa em jogos, por exemplo, a gente não pode pensar só em jogos que de alguma forma desdobram as capacidades cognitivas da criança ou as capacidades motoras, né, de coordenação motora fina, nem capacidades lógicas de raciocínio. Tudo bem, isso são critérios para você ter jogos. É legal você ter, né, jogos de raciocínio. É legal você ter jogos de acuidade visual. Tem um jogo que se chama Lince. E eu tenho Lince, mas tem vários jogos do mesmo tipo, né? De que você precisa procurar você sorteia uma imagem, você precisa procurar no meio assim, meio onde está o Wall-E, você precisa procurar no meio de um monte de outras imagens. Isso trabalha essa coisa da acuidade visual. Você pode ter dominó, você pode ter dama, você pode ter várias coisas que trabalhem, né, raciocínio e uma série de outros aspectos cognitivos, mas não pode esquecer dos aspectos motores e sensoriais mais amplos. Porque nós somos gestalt terapeutas e trabalhamos com a pessoa como um todo. É super fácil dizer isso, mas na hora H a gente não faz. E aí, respondendo a história da agressividade, eu quero dizer uma coisa. Todos os recursos estruturados, não estruturados, por mais que eles apontem muitas vezes para um aspecto. Então, por exemplo, a gente pega o Twister, que é esse jogo
em que você se posiciona de várias formas sob determinados comandos que saem na roleta, aí a gente diz, mas é ótimo para trabalhar corpo, consciência corporal. Sim, mas é muito importante que a gente não se feche, né, com esse tipo de leitura, porque provavelmente algumas crianças vão trabalhar corpo de outro jeito e nunca vão querer jogar o twister. E também, provavelmente, você vai jogar o twister com uma criança e o que vai surgir ali no twister não é nem de perto aquilo que você imaginava que o twister trabalharia. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Pra gente não ficar apegado. Isso trabalha isso trabalha aquilo, isso trabalha não sei o que. Ok, né? De uma forma geral, uma coisa convida a isso assim, assim, outra coisa convida assim, assado. Mas é fundamental que a gente não fique apegado, porque quando a gente fica apegado, a gente sai do momento presente e para de olhar para o que está acontecendo. Então, às vezes, você acha que a sua criança agressiva, ela precisa, sei lá, você leu um livro da Violet, você fez um treinamento com uma discípula dela, você viu o vídeo dela em que ela trabalha com o menino com argila, então o menino é agressivo e ele precisa socar a argila. Não, gente, não. E aí, vamos lá, né? Eu não vou ficar falando muito mais, mas vamos lá. A gente não escolhe recurso a priori. Muita calma nessa hora. Não estou dizendo que em algum momento a gente não pode propor, mas eu só vou propor um recurso quando a criança já trouxe alguma coisa que me dá a possibilidade de fazer um convite para desdobrar aquilo que ela trouxe usando o recurso X, Y, Z. E sabendo que ela pode topar o meu convite ou não. E talvez ela tenha uma outra ideia. Talvez uma outra ideia ou o uso de um outro recurso que eu nem imaginava, mas que para ela é o que vai funcionar. Para ela é o que vai adiantar. Percebe? Então, é importante que a gente tenha clareza da utilidade dos recursos, que a gente saiba o que cada um convida de uma forma mais pregnante, mas voltemos a olhar para a criança, para aquilo que a criança traz e para as peculiaridades de cada criança que a gente atende. Porque se a criança de 3 horas pegou o João Teimoso, um outro recurso bárbaro para crianças descascarem e externalizarem a sua raiva, a sua frustração. Pode ser um João Teimoso, pode ser também um saco de boxe, se você tem um espaço que permita isso. Mas assim, pode ser que uma criança externalize a sua raiva socando o João Teimoso. Mas pode ser que outra fique tão mobilizada com a cara fofa do João Teimoso que ela não consiga socar o João Teimoso. Então ela vai fazer uma outra coisa. E eu preciso ter a sensibilidade de entender que o que é caminho para uma não é caminho para outra. Mesmo que seja um recurso top para trabalhar aquela questão. Estamos entendidos com isso, gente? Estamos entendidos que a criança é soberana? Senão a gente começa a obrigar a criança a fazer isso e aquilo, a gente começa a dar uma de mãe, pai, professor. E o terapeuta não é o agente da novidade? Um terapeuta não pode agir assim. Um terapeuta aproveita oportunidades. Um terapeuta faz convites. Um terapeuta diz: Plim, tive uma ideia. O que você acha? E pode ser que ela diga: não gostei. E na medida que ela diz não gostei, eu digo: beleza, então qual é a sua ideia?
Percebe? E é assim que a gente propõe. E é desse jeito que a gente convida. E é desse jeito que todo e qualquer recurso lúdico entra na nossa relação com a criança. Por isso que eu comecei dizendo, gente, eu vou falar sobre espaço terapêutico e recursos lúdicos, mas tem coisas que são infinitamente mais importantes. Eu não sei que horas são, mas já passou horrores, porque inclusive o Instagram já cortou a transmissão, as pessoas que estavam me vendo no Instagram, coitadas, ficaram órfãs. Mas eu não quero sair assim que nem uma louca me despedindo, porque eu poderia ficar aqui falando, deixa eu ver, gente, coração, que eu poderia ficar falando aqui mais 300 anos. Então, como faltam 10 minutos para 10 horas e a gente vai dar 2 horas de transmissão, eu vou só responder aqui a pergunta do Diego. Eu falei do Diego, né? Agradeci os coraçõezinhos, ele já até foi embora, né? Não aguentou me esperar esse tempo todo, mas ele fez uma pergunta, e que é uma pergunta bem importante, que inclusive uma outra pessoa corroborou. Que é uma pergunta, não é bem uma pergunta de recurso, é uma pergunta de manejo, mas que tem a ver com os recursos, e que vocês vão se reconhecer, que é assim, e a gente tem vários recursos, a gente montou a sala, a gente pensou direitinho nos recursos, estruturados, não estruturados, o que equilibrou, né, intelecto, corpo, sensação, tá. Aí a criança chega e sessão após sessão ela escolhe sempre o mesmo jogo, sempre o mesmo recurso. E o Diego usou uma frase muito legal, eu até copiei aqui, fazendo com que o momento terapêutico pareça repetitivo e pouco criativo. Eu tenho que rir, porque não é pareça, é fazendo com que o momento terapêutico realmente seja repetitivo e pouco criativo. E aí ele pergunta o que fazer e pergunta assim, e nas situações em que o terapeuta não está disposto a brincar da mesma coisa para todo sempre? Então, peraí, gente. Número 1. Crianças repetem recursos, sim. Isso é muito mais importante. Eu já tô assim, gente, gaga. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E por que elas repetem? Repetição é a cara da neurose. Então, eu costumo dizer o seguinte, se as crianças chegam no seu consultório, brincam lindamente, são absolutamente criativas, fluidas, experimentam muitas coisas, lidam super bem com todos os desafios, talvez ela não esteja precisando de terapia. Porque isto é o brincar de uma criança saudável. Então, crianças que chegam e correm para a coisa mais conhecida, crianças que escolhem o único jogo que elas sabem jogar, crianças que ficam agarradas no jogo que ela sabe que joga melhor que o terapeuta e que ganha sempre do terapeuta, crianças que chegam, tiram uma reta e vão logo para o primeiro recurso e sequer olham para o lado e nem se dão conta das outras coisas que tem na sala, essas são comuns. Essas são as crianças que chegam até a gente, essas são os nossos clientes, porque eles estão neuróticos, porque eles estão interrompidos, porque eles estão em sofrimento, porque, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, eles estão fazendo ajustamentos criativos disfuncionais. Então, estão apegados, estão estereotipados. Mudar de jogo, mudar de recurso é um risco. É um risco de vida. Parece uma bobagem, mas não fiquem rindo, não. Porque vocês, na terapia de vocês, eu quero perguntar uma coisa agora. Vocês, por acaso, cada dia sentam num lugar? Ou vocês estão há 10 anos fazendo terapia, sentando no mesmo sofá e agarrando a mesma almofada? Toma essa agora.
Aí a gente fala que as crianças ficam de mesmice, que as crianças são repetitivas. Vocês não são não, né? Vocês são uma flor de formosura e criatividade, mudança e na terapia de vocês, né? São, né? Mentira. É porque com a criança fica mais visível. Você chega na sua terapia e fala a mesma coisa durante 3 anos. Nem você se aguenta mais falando aquilo. Mas a criança não pode usar o mesmo jogo. Percebe como é que é? E aí, Diego, se você estiver me ouvindo, vem a segunda parte da tua pergunta, que é bem delicada, quando você diz assim, mas se o terapeuta não estiver disposto? Aí eu digo assim, olha só, o terapeuta, pelo menos por um tempo, ele precisa estar disposto. Ele precisa entender aquela perseverança e aquela estereotipia como uma dificuldade da criança, como uma manifestação de uma forma habitual. Acolher isso e estar disposto a acolher não significa não fazer nada com isso. Então, cada vez que uma criança escolhe a mesma coisa, cabe ao terapeuta descrever, mostrar, pontuar para ela. Então, fulaninho, você hoje escolheu novamente o jogo tal, mesmo tendo um monte de outros jogos aqui na sala. Você já olhou para tudo que tem nessa estante? Porque muitas vezes a criança entra assim, né? Olhando pro pé, aí o primeiro jogo que ela vê aqui, ela pega. Aí ela viu que não morreu na primeira sessão porque fez aquilo, todas as outras sessões ela faz isso. E aí muitas vezes o que eu preciso não é dizer para ela que eu não vou jogar aquilo, ou dizer para ela que ela não pode mais brincar com aquilo, mas é mostrar para ela como ela tá fazendo as escolhas dela. É convidá-la pouco a pouco a olhar com mais cuidado, com mais calma, todas as outras coisas da sala. É convidá-la a explorar, convidá-la a experimentar, mas nunca, principalmente num primeiro momento, fazer uma intervenção que de alguma forma retire isso dela, porque ela pode se sentir muito sem chão. Então, o terapeuta precisa estar disposto a jogar Uno várias sessões. O terapeuta precisa estar disposto a jogar bola em muitas sessões. O que ele não pode é ficar fazendo isso de forma automática, porque aí a terapia toda entra no automático. A criança vai e faz a mesma coisa, você vai e faz a mesma coisa, e isso não é pontuado, isso não é descrito, isso não é problematizado. Pode ser, em alguns casos, depois de um tempo, particularmente quando se tem um bom vínculo com a criança, pode ser terapêutico sim em algum momento, mas isso com muito cuidado. Pode ser terapêutico em algum momento, você chegar e dizer, hoje não. Ou a gente vem jogando isso, hoje eu não tô com vontade. Isso é uma intervenção possível? É. Nunca no início, nem sempre com todas as crianças. Portanto, é preciso você ter muita clareza do processo, muita clareza do vínculo e ter claro o quanto que aquela criança naquele momento ela pode ser frustrada, o quanto que aquela frustração vai funcionar como um convite ao crescimento ou como algo que faz com que ela se sinta desacolhida, com que ela se sinta criticada, com que ela se sinta de alguma forma desqualificada. Então percebe como isso é sério, percebe como a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo com aquela criança. A gente precisa tá olhando muito assim para quais são as possibilidades que essa criança tem. Não pode jamais, e é isso que eu quero deixar claro, não pode jamais ser algo que parte do eu estou de saco cheio de fazer isso e não vou fazer. E muitas vezes com a desculpa de porque a criança na vida real
ela também não vai ser atendida em tudo. É verdade, mas muitas vezes tudo que essa criança não é ser atendida naquilo que é importante para ela. Então, eu preciso começar com aquilo que é, com aquilo que a criança pode ser, para que depois a gente vá construindo a possibilidade da mudança. Então, se trata muito mais da gente ajustar as nossas expectativas, da gente praticar a história da aceitação, que demanda paciência, do que propor uma variedade de recursos lúdicos. As crianças vão escolher o que elas podem escolher no momento que elas puderem escolher. Tá certo, gente? Eu não sei se eu fui clara. Várias frases, várias coisas aí, conforme eu disse no início, para quem entrou agora, porque as pessoas entraram, saíram, enfim, eu não consigo responder tudo que está escrito aqui, porque primeiro, eu não enxergo, segundo, ou eu falo ou eu respondo, eu tenho certos problemas, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu prometo que eu vou olhar todos os comentários, as perguntas que surgirem e que por acaso eu não comentei, eu não falei, eu vou responder direitinho, respondo assim. Super agradeço vocês. A minha ideia é tentar fazer pelo menos uma vez por mês uma transmissão ao vivo, assim. Eu acho que eu funciono melhor na transmissão ao vivo, porque eu me sinto mais solta, posso coçar o nariz, posso chutar a mesa e tá tudo certo. De qualquer forma, essa maluquice fica gravada, fica postada e fica gravada no YouTube, para quem depois quiser assistir ou ouvir. Eu não sei se todo mundo sabe, eu estou disponibilizando o áudio de todos os vídeos no SoundCloud e no iTunes. É só procurar lá, Gestalt Terapia com Crianças, que vocês acham os dois. Então, se vocês acham os meus vídeos muito longos, muito demorados, pelo menos dá para ir ouvindo áudio no trabalho, quando vocês estiverem na esteira, andando, correndo, ou qualquer coisa desse gênero, né? E super agradecer vocês. Eu não sei se eu consegui responder todo mundo. Parece um assunto super rapidinho e que a gente vai falar em 15 minutos, e quando eu vejo eu tô há 2 horas falando, porque eu lembro de uma coisa, lembro de outra, acho que eu não posso falar disso sem falar daquilo, porque vai ser um absurdo. Eu não vim fazer listinha de brinquedo aqui, isso a gente pode fazer num outro momento, isso eu posso fazer por escrito, eu não preciso falar. Eu vim falar o que eu acho que é importante dentro dessa temática, do que precisa ser lembrado. E é isso, gente. Para quem ainda não está sabendo, eu finalmente vou lançar o curso de Gestalt Terapia com Crianças online. Já está rolando há cerca de 2 meses o preenchimento do formulário. Hoje eu soltei o primeiro e-mail com a data, com as condições, né, com algumas condições especiais aí para quem faz parte da lista. E a gente virando o ano, né, os meados de janeiro, aí eu vou lançar oficialmente para todo mundo. Eu espero que eu consiga me comunicar assim com as pessoas. Eu confesso que, mesmo fazendo o curso online, eu certamente vou propor um encontro presencial para quem puder vir, porque eu gosto de ver vocês, ver a carinha de vocês, abraçar, beijar, estar junto, dar risada. E aí quem puder vir vai ser muito legal, mas quem não puder vir, eu recebo carinho por aqui, e eu espero que mesmo, né, com essa fala sem script, sem tópico, meio vai cá, vai lá, arruma o cabelo, eu tenha conseguido contribuir com vocês, tá bom? Uma beijoca muito grande, até uma próxima. Eu vou deixar postado aqui na página, tá bom? Beijo!